Quero convidá-los nesta manhã para abrirmos a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, será usado para as nossas considerações nesta manhã. O apóstolo Pedro escreveu esta carta para lidar com heresias, com falsos ensinos que perturbavam a igreja, que estava ainda no seu início, a igreja que estava começando. E no capítulo 3, de um modo especial, ele se dedica a combater aqueles que questionavam a veracidade da segunda vinda de Cristo Jesus. É interessante como muitas vezes a gente acha que os problemas só existem nas igrejas de hoje, ou só existem na igreja hoje. Problemas doutrinários, problemas de comportamento. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, nós percebemos que esses problemas, infelizmente, sempre existiram. Porque o ser humano é falível, o ser humano é sujeito a erros. E nós encontramos aqui, então, esta situação em que Pedro, por exemplo, era vivo ainda, João ainda era vivo, alguns dos discípulos provavelmente ainda eram vivos, alguns dos outros discípulos provavelmente ainda eram vivos. E a igreja já começava a discutir se realmente haveria a segunda vinda de Cristo ou se não haveria a segunda vinda de Cristo Jesus. Um problema muito sério, ainda mais levando em consideração que eles estavam tão próximos ainda da morte e ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. Assim, o capítulo 3 foi escrito basicamente para contra-argumentar aqueles que diziam que a segunda vinda de Cristo Jesus era mentira, não aconteceria. E ele então começa, vamos ler alguns versos rapidamente, depois vamos nos deter nos textos desta manhã. Ele começa apresentando, por exemplo, o questionamento dessas pessoas, versos 13 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Este é o argumento. Onde é que está a promessa da vinda de Cristo? Desde que o meu avô vivia, desde que a minha bisavó era viva, já falavam da volta de Cristo, isso até hoje não aconteceu, não há mudança nenhuma. Onde é que está a evidência de uma catástrofe, do fim do mundo? Não acontece nada diferente. Então ele apresenta os seus argumentos. No verso 5 ele diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ele diz, olha, lembrem-se do dilúvio. O mundo um dia já foi destruído, afogado em água. Tudo isso abre a possibilidade que ele seja destruído novamente. Não em água, logicamente, como nós sabemos. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Lembrem-se do dia do juízo, lembrem-se que a terra agora será destruída pelo fogo. Verso 8. Eu estou mencionando rapidamente só para criarmos o contexto. Verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Só este verso já seria suficiente para nós termos um sermão inteiramente sobre este verso. Não é o caso nesta manhã. Mas o apóstolo Pedro está simplesmente dizendo o seguinte: a maneira de Deus relacionar-se com o tempo é diferente da nossa maneira. Então, humanamente falando, pode parecer que está demorando muito e passando muito tempo, mas lembre-se que para Deus, 1000 dias é como um ano. Então, não usem isso como argumento para dizer que Jesus não voltará. Era o que ele estava falando aos leitores do seu tempo. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
O outro argumento que ele está usando aqui é justamente esse. Vocês estão confundindo a paciência de Deus com atraso. Vocês estão confundindo a misericórdia de Deus com esquecimento. Deus não se esqueceu. Deus não está atrasado. Ele é apenas misericordioso e longânimo. Está dando mais um tempo para que ninguém pereça e todos cheguem ao arrependimento. Nós voltaremos a isso no final da mensagem desta manhã. No verso 10 agora ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Este é o último argumento que ele usa neste contexto. Em outras palavras, ele está perguntando para aqueles que duvidavam da segunda vinda. O ladrão avisa quando vem? O ladrão liga para sua casa avisando: olha, essa noite eu vou assaltá-lo. O ladrão manda recado? Não, ele vem de surpresa. Então, assim será também a segunda vinda. Não imaginem que vocês vão receber um aviso, não imaginem que vocês vão receber um recado. Virá repentinamente, como ladrão de noite. Bem, todos esses argumentos o apóstolo Pedro usou para tentar mudar o pensamento daqueles que duvidavam da segunda vinda. Mas o nosso foco nesta manhã está a partir do verso 11, quando ele diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Então notem, ele agora vai apresentar uma conclusão. Considerando que tudo isto acontecerá desta maneira, sendo que todas essas coisas acontecerão desta forma, então qual é a conclusão? E é esta conclusão que eu quero enfatizar com vocês nesta manhã. Ele diz então no final do verso 11: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Notem que depois de todo o argumento doutrinário, depois de todo o argumento teológico que ele apresenta para confirmar a segunda vinda de Cristo Jesus, a conclusão que ele apresenta é uma conclusão ética. Considerando que Jesus voltará por todas essas razões que eu mencionei anteriormente, diz o apóstolo Pedro, como é que vocês devem ser então? Vocês devem ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Que diferença faz na vida de cada um de nós, na minha vida e na sua vida, o sabermos que Jesus em breve voltará? Eu me lembro que em 1985, há 21 anos, eu estava começando o meu trabalho num distrito. Já havia trabalhado como professor de educação religiosa numa escola em Hortolândia. E agora eu e minha esposa, sem filhas ainda, estávamos começando o nosso trabalho em Andradina, interior do estado de São Paulo, mais ou menos 700 quilômetros aqui da capital. Éramos muito jovens ainda, eu tinha 22 anos e a Leila tinha 21 anos. E tínhamos agora a responsabilidade de cuidar de 5 igrejas naquele distrito. E eu me lembro, curiosamente, quando recebíamos uma correspondência. E naquele tempo não havia ainda a internet, não havia os e-mails, como nós temos hoje a facilidade. Então a comunicação com a associação, cuja sede era em Campinas, e o nosso campo ali de trabalho era, na maior parte das vezes, por correspondência, por carta. E às vezes nós recebíamos a carta, e abrimos a carta e ali estava: olha, nós gostaríamos de avisá-lo que no dia tal você estará recebendo a visita de tal pastor. Geralmente um departamental da associação, uma pessoa de mais experiência, um homem já com 20, 25 anos, 30 anos de experiência no ministério, cabelos brancos, já com os seus 45, 50, 60 anos de idade. E nós então começando a vida, né? Recém-casados, começando o trabalho, bastante novos ainda, ficávamos por um lado apreensivos, né? Você vai receber um líder, e ele vai observar a sua vida, vai observar o seu comportamento, você está começando no ministério, tudo está sendo analisado, e ele vai ficar na sua casa, porque era assim que acontecia, né? Eles vinham para ficar em casa, não ficavam no hotel. Então eu me lembro dos preparativos que nós fazíamos, né? E isso até certo ponto mudava um pouco a rotina da vida do casal ali.
Então nós tínhamos que preparar uma cama num quarto de hóspedes, tínhamos que comprar algum alimento a mais, tínhamos que deixar todas as coisas bem organizadas. E tudo isso nós fazíamos em função do anúncio de que estaríamos recebendo um dos líderes da associação para estarem em nossa casa durante alguns dias. Alguns chegaram a ficar mais do que uma semana em nossa casa. Agora você imagina o que é ter uma pessoa, né? Você recém-casado, 22, 21 anos, ter uma pessoa ali uma semana inteira observando tudo. Sua conversa, seu diálogo, sua maneira de tratar a esposa, o marido, seu comportamento. Isto com certeza fazia alguma diferença na vida da gente. Que diferença faz a certeza de que Jesus em breve voltará? Será que isso produz alguma mudança na nossa vida? Será que isso produz alguma alteração no nosso estilo de vida, no nosso comportamento, na nossa postura? O apóstolo Pedro diz que esta mudança deveria acontecer. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deveis ser tais. Logicamente o apóstolo Paulo está apresentando o ideal. Todos nós sabemos como devemos ser. E sabemos também que, na maior parte das vezes, ou muitas vezes, aquilo que nós realmente somos, não é aquilo que nós deveríamos ser. O próprio pastor Nepomuceno fez referência nesta manhã a este conflito, a esta luta interna que existe na minha vida e na vida de cada um de nós. Mas não devemos desistir. Não devemos abaixar os nossos ideais, não devemos diminuir as metas de crescimento em santo procedimento, em piedade, porque estamos nos preparando para o maior acontecimento de todo o universo, a segunda vinda de Cristo Jesus. E deveríamos pedir pela graça de Deus que Ele nos ajude a sermos aquilo que nós realmente devemos ser. Vivermos em santo procedimento e piedade. Eu trago aqui o pensamento de um autor sobre a diferença entre santo procedimento e piedade. E gostaria de compartilhar este pensamento. O autor diz assim: santo procedimento refere-se à ação. Piedade refere-se à atitude. Santo procedimento refere-se ao modo como eu vivo. Piedade refere-se à postura de reverência dentro de mim. Santo procedimento governa os meus atos. Piedade governa o meu coração. Assim, nesta expressão, santo procedimento e piedade, nós temos o exterior e o interior. Coração e mente. Comportamento e intenção. Atitude e dever. Toda a nossa vida está englobada ou resumida nestas duas expressões: santo procedimento e piedade. Imagine você que um jovem está com a data do seu casamento marcado. Os convites já foram distribuídos, ele sabe que há uma noiva esperando para casar-se com ele. O dia do casamento está se aproximando cada vez mais. Esta certeza e a lembrança de que há uma festa preparada, uma vida a dois que deverá ser começada brevemente, uma jovem noiva que o aguarda para o dia do seu casamento, esta certeza, esta lembrança, faz com que ele se preserve exclusivamente para ela. E a jovem, da mesma forma, se preserve exclusivamente para o seu noivo. Não é natural, especialmente na vida do cristão, diante de um acontecimento tão solene como o casamento, o noivo ou a noiva estar aceitando convites sedutores de outras pessoas e dividindo a sua fidelidade para com outra pessoa que não seja o seu noivo ou a sua noiva. Você tem uma proposta de trabalho, distribuiu alguns currículos, foi chamado, fez algumas entrevistas, agora já está tudo garantido. Dentro de mais ou menos uma semana você deverá começar na nova empresa. A proposta salarial é muito boa, os benefícios que você vai receber são maravilhosos. A chance de crescimento naquela empresa é muito grande. Realmente é o emprego dos sonhos, o trabalho dos sonhos. Logicamente, com uma pessoa nesta condição, não vai mais sair procurando outras oportunidades,
não será tentado por um convite menor do que esta proposta que ele já tem garantida e confirmada. Ele não vai agora deixar de lado o compromisso já assumido em busca de um salário menor ou de uma empresa pequena, onde ele não tem oportunidade para crescimento, para desenvolvimento. Ele não fará isto, logicamente. É esse tipo de raciocínio que o apóstolo Pedro quer colocar em nossa mente. Nós temos diante de nós a promessa da vida eterna, o novo céu, a nova terra, uma vida em paz, em harmonia, em alegria, onde aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para os seus filhos. Não é natural que diante desta maravilhosa promessa que temos diante de nós, desviemos a nossa atenção do céu e busquemos coisas passageiras, coisas ilusórias, coisas mesquinhas que esta vida nos oferece. É por isso que ele enfatiza: deveis viver em santo procedimento e piedade. Eu me lembro que houve um movimento ético no protestantismo alemão no século XVII. Este movimento foi chamado de pietismo, uma palavra que vem justamente de piedade. Era um tempo de grande degeneração moral na Alemanha. E alguns líderes protestantes deram início a este movimento, convidando as pessoas a uma reconsagração de sua vida a Deus. Essas pessoas começaram a princípio um trabalho em pequenos grupos, uma forma mais próxima para ministrar-se, para ajudar-se mutuamente. E finalmente então o estudo da Bíblia, o intercâmbio em pequenos grupos, levou os pietistas a desenvolverem uma moralidade bastante rígida, especialmente no que se refere à alimentação, vestimenta e lazer. Até interessante, é um momento da história do protestantismo alemão em que este movimento surgiu. Não seria o caso de cada um de nós particularmente desenvolvermos um pietismo em nossa vida individual? Qual foi a última vez que você colocou uma meta de crescimento espiritual diante de si mesmo? Qual foi a última vez que você planejou orar com intensidade para vencer um pecado conhecido em sua vida? Qual foi o último costume que você abandonou por achar que não contribuía muito bem para o seu crescimento espiritual? Infelizmente, algumas pessoas responderiam a esta pergunta apresentando coisas que foram feitas ainda antes do seu batismo. E geralmente a fase anterior ao batismo é uma fase de muita transformação, de muita mudança. Especialmente quando a pessoa não nasceu num seio adventista, num ambiente cristão. Ela agora conhece a palavra de Deus, começa a descobrir coisas novas. Percebe que a sua vida não está em inteira harmonia com a palavra de Deus. E aquele primeiro amor, aquela vontade, aquele desejo de caminhar ao lado de Deus, leva as pessoas a experimentarem muitas mudanças de vida. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui estamos, poderíamos testemunhar do que aconteceu antes do nosso batismo. Quantas transformações, quantas diferenças, quantas mudanças. Mas aquele foi o começo da vida. Para alguns de nós, o batismo já está há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. E de lá para cá? Que mudanças nós temos experimentado no sentido de vivermos em santo procedimento e piedade. Notem que o exemplo que você e eu devemos ter diante dos nossos olhos não é o exemplo do pastor. Não é o exemplo dos anciãos que foram ordenados nesta manhã. Não é o exemplo dos anciãos e pastores que estavam aqui à frente. A meta que você deve ter diante de seus olhos não é o exemplo da pessoa mais consagrada, daquela que você considera a mais consagrada desta igreja. Todos nós somos falíveis. Todos nós podemos errar. E todos nós, indistintamente, ainda estamos num processo de crescimento. Ao olhar um para o outro, nós podemos nos equivocar.
e achar que aquele estilo de vida, aquele comportamento é o ideal, é a meta a ser alcançada. Então eu vou procurar viver agora segundo aquele ideal, segundo aquela meta. Só que esta pessoa a quem você está olhando, em quem você está se espelhando, também está num processo de crescimento, e quanto ainda falta para ele, tido por você como um exemplo, como um modelo, quanto falta para ele crescer até alcançar a estatura, a imagem perfeita de Cristo Jesus. Por isso é que nós não podemos olhar uns para os outros, e o ideal diante de nós deve ser o ideal de Cristo Jesus. O apóstolo João fala sobre isso na sua primeira carta, quando ele diz: a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, Jesus é o modelo. Nós nos purificamos assim como ele é puro. Não é como eu acho que o pastor é puro, não é como eu acho que o líder da igreja é puro, não é como eu acho que aquela irmã ou aquele irmão são puros. Não. Eu procuro me purificar assim como ele é puro. Há uma história interessante acerca de um coronel chamado Davenport. Este coronel, num dia de 1789, estava presidindo os trabalhos da Câmara Municipal da pequena cidade de Hertford, nos Estados Unidos. E a história conta que naquela tarde, de repente o céu escureceu, repentinamente. Trovões e relâmpagos começaram a se manifestar, a serem percebidos e notados. De repente a luz da sala onde os vereadores ou os que faziam parte da Câmara Municipal estavam reunidos, as luzes se apagaram. E as pessoas começaram a ficar preocupadas. Alguns olharam para o lado de fora das janelas, observando o que estava acontecendo, e chegaram alguns deles até a acreditar que o dia do juízo tinha chegado. A primeira iniciativa de algumas daquelas pessoas foi dizer: vamos suspender os trabalhos, porque o dia do juízo está chegando, Jesus está voltando, e nós fomos apanhados de surpresa. Mas o coronel Davenport, naquele momento, levantou-se, ele presidia os trabalhos daquele grupo de pessoas e disse: meus amigos, o dia do juízo pode ter chegado ou não. Eu não sei. Se o dia do juízo chegou, não adianta nada nós suspendermos os trabalhos, porque realmente é chegado o dia do juízo e nós estamos aqui, vamos enfrentar o julgamento de Deus. Desculpe. Primeira coisa que ele disse: se o dia do juízo não chegou, se o dia do juízo não chegou, não há razão para nos preocuparmos. Vamos continuar fazendo os nossos trabalhos, porque ainda não é chegado o dia do juízo. Mas se o dia do juízo chegou, então vamos continuar aqui, porque eu quero que Deus me encontre cumprindo o meu dever. Pediu então que algumas velas fossem trazidas, essas velas foram acesas e eles continuaram os trabalhos. Aqui está um homem que não temia o encontro com Deus, mas temia sim não ser encontrado cumprindo o seu dever. O que é que você e eu estamos fazendo para o encontro com Cristo Jesus? De um modo muito prático, eu gostaria que você pensasse no seguinte: se você soubesse que Jesus voltará na semana que vem, nesta próxima semana, nós estamos começando a partir de amanhã, será que você faria alguma coisa diferente? Será que você se aproximaria do seu esposo ou da sua esposa, daria um beijo, um abraço, diria quanto você ama o seu cônjuge, coisas que talvez você já não faz há muito tempo? Será que você sentaria no chão e gastaria algum tempo brincando com os seus filhos pequenos? Será que você passaria mais tempo orando em favor dos seus filhos que já são adultos e com os quais você se preocupa pelo seu bem-estar? Será que você procuraria os seus credores e pagaria as suas contas atrasadas? Será que você aproveitaria a oportunidade para convidar um amigo para vir assistir um culto na igreja? Será que você ligaria para os seus pais e diria quanta saudade você tem deles, quanto você os ama, quanto você é agradecido por tudo aquilo que eles fizeram em seu favor? Será que você, se soubesse que Cristo Jesus voltaria na semana que vem, cuidaria um pouco mais em ler a Bíblia, em orar, coisas que talvez você já também tenha
deixadas de lado há algum tempo? Que mudanças você faria no seu estilo de vida, no seu comportamento, na sua aparência pessoal, por exemplo, caso você soubesse que Jesus voltaria na semana que vem? Com certeza, eu faria algumas mudanças na minha vida. E acho que a maioria de nós, se não todos nós, diríamos, não, se eu soubesse realmente que Jesus vai voltar na semana que vem, algumas coisas realmente eu mudaria. Mas queridos, por que não mudamos hoje então? Por que não mudamos agora? Aí nós voltamos ao ponto que o apóstolo Pedro disse, nós sabemos o que devemos ser. E por que não somos o que deveríamos ser? Este é o convite que ele faz. Se você sabe que deve ser assim, então viva desta maneira. Viva em santo procedimento, viva em piedade. A certeza da segunda vinda de Cristo Jesus traz consequências éticas, traz consequências no nosso comportamento, porque estamos nos preparando para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Ele vai ampliar um pouquinho o argumento e eu vou mencionar e comentar um pouquinho, mas a maior parte realmente foi dedicada a este primeiro aspecto. Ele continua dizendo então, verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então veja, em primeiro lugar ele diz que a certeza da segunda vinda de Cristo Jesus deve levar-nos a viver da maneira como nós sabemos que devemos viver, em santo procedimento e piedade. Em segundo lugar, a certeza da vinda de Cristo Jesus deve levar-nos a esperar e a apressar a segunda vinda de Cristo Jesus. Esta expressão, esperar e apressar, é uma expressão que tem dado margens a muitos questionamentos. E eu não pretendo nesta manhã trazer a resposta a esses questionamentos. Talvez em algum outro momento poderíamos estudar isso um pouco mais. Mas a pergunta que as pessoas fazem então em função desta afirmação é a seguinte: nós podemos apressar a vinda de Cristo? Há alguma coisa que nós podemos fazer para antecipar, para trazer para mais perto de nós a segunda vinda de Cristo Jesus? Ou a segunda vinda de Cristo é uma coisa já determinada, fixa, estanque, não há como mudar, independente do que venhamos a fazer ou não? Eu não quero entrar nessa discussão. É uma discussão em que homens e mulheres têm se debatido já há milhares de anos para tentar encontrar uma resposta. Mas uma coisa eu quero dizer. A certeza da segunda vinda de Cristo Jesus deve levar-nos não só a esperar, mas a fazer alguma coisa também em favor da segunda vinda de Cristo Jesus. Independente se isso que nós vamos fazer vai antecipar ou não, vai trazer para mais perto o dia da vinda de Cristo ou não, o fato é que ele diz, nós devemos esperar e apressar. Não é uma espera inativa, não é uma espera de braços cruzados. Você vai agir, você vai fazer alguma coisa. E este agir e este fazer alguma coisa é especialmente no sentido de expandir o reino de Deus. Quantas pessoas ainda não esperam o dia da vinda de Cristo porque não sabem que Jesus voltará? Quantas pessoas não se preparam para o encontro com Cristo Jesus no dia da sua segunda vinda porque não sabem que Jesus em breve voltará? Assim, a vida do cristão, motivado pela certeza da segunda vinda de Cristo, deve ser uma vida de espera e de trabalho, de ação, procurando apressar a vinda de Cristo, seja lá o que isso signifique. Não vamos entrar agora no mérito da questão, mas alguma coisa nós temos que fazer. E o que nós fizermos, com certeza, contribuirá para que muito em breve possamos ver a Jesus voltando nas nuvens dos céus. Infelizmente, pessoas que não têm esta convicção acabam vivendo sem esta espera, sem este apressar a vinda de Cristo. Eu estava estudando este material e aí descobri uma informação interessante. Algumas pessoas pagãs que não acreditavam no Deus verdadeiro, quando morreram, pediram que fosse colocada uma inscrição em seu túmulo, em sua lápide. Isso é muito comum até os dias de hoje. Você vai aos cemitérios, você pode
passar ali pelas sepulturas e ler o que foi escrito. Alguns colocam palavras de saudade, outros colocam versos bíblicos, e assim por diante, né? Geralmente uma expressão daquilo em que as pessoas acreditavam. Mas é interessante que uma pesquisa e uma visita em túmulos pagãos da antiguidade refletem a crença daqueles que não criam, ou que não esperavam, não aguardavam a segunda vinda de Cristo Jesus. Algumas dessas pessoas viveram pura e simplesmente para a satisfação do seu prazer. Uma dessas pessoas, por exemplo, escreveu na lápide de seu túmulo: eu era nada. Eu sou nada. Logo, tu que ainda vives, come, bebe e fica alegre. Uma expressão, uma filosofia de vida de uma pessoa. Eu um dia não era nada. Agora eu sou nada novamente. Você que ainda está vivo, come, bebe e fica alegre. Outros refletiam uma apatia, uma indiferença. Numa das lápides estava escrito assim: certa vez eu não tinha existência alguma. Agora não tenho existência nenhuma. Mas também não tenho consciência disso e não me importo. Um dia eu não vivi, agora também não vivo, mas eu também não tenho consciência disso, eu não estou sabendo, então não me importo. Uma apatia. E outros revelam o desespero. Numa lápide de um túmulo de um pagão havia a transcrição de um diálogo. E nesse diálogo, então, alguém de fora, alguém vivo, dirigia-se ao que estava sepultado, cujo nome era Cáridas. E ele não perguntava: Cáridas, o que há aí embaixo? E Cáridas respondia: trevas, trevas profundas. A pergunta novamente: mas o que se diz dos caminhos para cima? E a resposta do túmulo: todos são uma mentira. E a conclusão então daquele que perguntava: então estamos perdidos. Se embaixo apenas trevas profundas, e os caminhos para cima são apenas uma mentira, então estamos perdidos. Graças a Deus, queridos irmãos e amigos, nós não precisamos viver simplesmente para a satisfação dos prazeres da carne. Não precisamos viver para a satisfação das nossas vontades. Não precisamos também viver em apatia. Não me interessa o que vai acontecer, eu não vou saber mesmo, isso pouco importa. Como também não precisamos nos desesperar, porque temos a certeza e a promessa de que Jesus em breve voltará. E isso deve levar-nos então a esperar e a apressar, aguardar expectantes, ansiosos, o encontro com Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Finalmente, o apóstolo Pedro diz nos versos 13, ou melhor dizendo, no verso 14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aqui, mais uma vez, ele volta ao ensino ético. Viver sem mácula, ser irrepreensível. Sem mácula tem a ver com o nosso interior. Sem mancha, sem defeito, sem falha. É um caráter que reflete o santo procedimento que ele já havia mencionado antecipadamente. Irrepreensível é aquilo que as outras pessoas conhecem a nosso respeito. Qual é o conceito, qual é a imagem que os outros têm a seu respeito? Aquela é uma pessoa irrepreensível. Aquela é uma pessoa em quem não se acha defeito. Aquela é uma pessoa com uma moral, com um caráter, a qualquer prova que supera qualquer análise. O apóstolo Pedro diz: é assim que nós deveríamos viver e empenhar-nos para sermos achados desta maneira. Eu me pergunto, queridos irmãos, em quantas coisas você e eu temos nos empenhado ultimamente? Talvez você esteja se empenhando em conseguir um namorado, uma namorada. Talvez você esteja se empenhando nos preparativos para o seu casamento. Talvez você esteja se empenhando para passar no vestibular da FUVEST ou algum outro vestibular.
Talvez você esteja se empenhando para concluir o seu TCC e chegar à conclusão da sua faculdade. Talvez você esteja se empenhando para concluir o seu MBA e conseguir então uma posição melhor, profissionalmente falando. Talvez você esteja se empenhando em aplicar, em investir, em aumentar o seu patrimônio. E essas coisas não são erradas, não são ilícitas, são coisas corretas e boas. Mas todas elas deveriam ser superadas pelo nosso empenho maior, que é sermos achados por Deus, sem mácula e irrepreensíveis. É a isto que nós deveríamos nos dedicar com maior intensidade. É a isso que nós deveríamos dedicar com todo o nosso coração. É a isso a que nós deveríamos nos envolver com todas as forças que existem dentro de nós. Com maior empenho do que a conclusão de um curso, o casamento, o aumento patrimonial, o maior empenho deveria sermos achados por Deus naquele dia, sem mácula, irrepreensíveis e em paz. Notem que aqui há um aspecto comunitário também, em paz. A igreja, os cristãos, o povo de Deus devem ser achados em paz, em harmonia, em amizade, em companheirismo, em amor uns com os outros. É assim que Deus espera encontrar-nos naquele dia. Queridos irmãos e amigos, o dia do Senhor está se aproximando. E com certeza este dia está mais perto de nós do que conseguimos imaginar. Às vezes nós nos inquietamos e nos incomodamos com os acontecimentos proféticos. Às vezes nós nos preocupamos com o cumprimento das profecias, com o decreto dominical, com a aliança entre o catolicismo, o espiritismo, o protestantismo apostatado. Às vezes estamos preocupados com o sinal da besta, com tantas outras coisas mais. E há espaço realmente para um conhecimento e uma preocupação saudável com estas coisas. Mas todas essas coisas estão fora de nosso controle. Por mais que você e eu nos preocupemos com isto, nós não podemos influenciar absolutamente nenhuma dessas coisas. Deus está no comando e controlando todas essas coisas. Mas há uma coisa sim com a qual você e eu devemos nos preocupar. Há uma coisa sim com a qual você e eu podemos nos concentrar. E esta é a formação de um caráter, caracterizado pelo santo procedimento e pela piedade. Aquilo com que nós podemos nos preocupar é com uma espera ativa em favor do reino de Deus, esperando e apressando o dia da vinda de Cristo Jesus. Se há uma coisa com a qual você e eu podemos nos empenhar, é em buscarmos a paz entre os nossos irmãos. E cada um de nós fazemos o que está ao nosso alcance para preservarmos esta paz. Se há uma coisa com a qual você e eu podemos nos preocupar, é vivermos sem mácula e irrepreensíveis, para sermos encontrados por Deus naquele dia e ouvirmos o chamado de Cristo Jesus. Com isso você e eu podemos nos preocupar, com certeza. E deve ser o objeto da nossa preocupação a cada dia. Conta-se que há alguns anos, um militar britânico estava prestando serviços em uma floresta da África. E ele foi visitado então por um grande amigo, que não se encontravam já há muito tempo por causa do trabalho que o militar britânico estava fazendo na África. Este amigo permaneceu durante algum tempo naquele acampamento, e ele se surpreendeu um dia quando ele entrou na grande tenda onde o militar fazia os seus trabalhos, dava as suas ordens, e viu então que o seu amigo militar estava vestido em trajes de gala, a mesa posta diante dele com talheres de prata, uma porcelana chinesa, uma mesa esmeradamente bem arrumada. E o amigo pensou, bem, eu acho que o calor intenso das selvas africanas deve estar fazendo mal para o meu amigo militar aqui. Ele falou, mas por que você no meio do nada, no meio da floresta africana, está vestido com os seus trajes de gala? E com esta mesa posta com talheres de prata, porcelana chinesa. E o militar respondeu, olha, eu estou muito bem. Na verdade, este é um costume que eu preservo desde que eu vim para cá. E eu faço isso pelo menos uma vez por semana.
Eu me visto dessa maneira e eu coloco esta mesa com os talheres de prata e a porcelana chinesa para manter vivo na minha memória de onde eu vim. A que reino eu estou representando? Eu estou aqui rodeado por esta cultura, mas essa não é a minha cultura. A minha cultura é a cultura britânica. E eu não posso jamais perder os laços com o meu país e esquecer da cultura e dos costumes que eu aprendi desde a minha infância. Queridos irmãos e amigos, Deus nos convida a vivermos, não uma vez por semana, sábado de manhã na igreja, mas Deus nos convida a vivermos todos os dias de nossa vida, cada hora, cada minuto, como se estivéssemos sentados à mesa com Cristo Jesus no lar celestial. Porque é isso que nos permitirá mantermos vivos na lembrança de que reino nós somos, a que Deus nós pertencemos, quem é o nosso Pai, qual é a nossa verdadeira pátria. E nós não podemos jamais nos esquecermos disto. Com o risco de renegarmos a nossa origem, nos envolvermos com aquilo que temos ao nosso redor e nos esquecemos que nós somos realmente filhos e filhas do Rei Cristo Jesus. Você pergunta, bem, mas onde eu encontrarei força, onde eu encontrarei estímulo e motivação para viver desta maneira? O padrão é muito elevado, e realmente o é, porque o modelo é Cristo Jesus. A ética e o comportamento mostrados aqui não são aqueles do manual da igreja, não são aqueles dos sermões do pastor, mas algo muito mais elevado, porque é a ética e o comportamento de Cristo Jesus, do reino celestial. E o apóstolo Pedro termina então no verso 15 dizendo: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vejam que agora ele fecha de novo, voltando à longanimidade de Deus. Lembram-se que no verso 9 ele citou a longanimidade de Deus? Não retarda o Senhor a sua promessa, pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos pereçamos, mas que todos venhamos ao arrependimento. E agora ele apela de novo, irmãos, ele diz: Deus ainda é longânimo para conosco. Deus ainda está dando a mim e a você a oportunidade da salvação. Aproveitemos esta oportunidade para abraçarmos essa salvação, para nos apegarmos a esta promessa maravilhosa que Cristo Jesus deixou a cada um de nós. E enquanto vivemos neste planeta, aguardando o cumprimento desta promessa, que sejamos realmente considerados, ou que vivamos, melhor dizendo, de modo digno da nossa vocação, do nosso chamado como filhos e filhas de Deus. Que seja essa a sua experiência, também a minha, na vida cristã, e a minha oração nesta manhã. Amém.